No dia 28 de julho de 2014, Erin Corrin, de 19 anos, se despediu de seu marido, John, e foi passear no Parque Nacional Joshua Tree. Enquanto isso, John voltou a dormir. Porém, como Erin não retornou naquela noite nem na manhã seguinte, o homem ligou para a polícia no dia 29 de junho de 2014 para relatar o desaparecimento dela. As buscas pela mulher duraram quase 2 meses, afinal, o parque é muito grande. E após todo esse tempo, a verdade finalmente veio à tona. Erin Corrin nasceu no dia 15 de julho de 1994 em Oak Ridge, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, sendo filha de Laura e Bill. Oak Ridge é uma cidade relativamente nova, tendo sido fundada em 1942 como parte do Projeto Manhattan, projeto do governo dos Estados Unidos para desenvolver armas nucleares. Por isso, a cidade abriga usinas de enriquecimento de urânio. Enfim, enquanto ainda estava na escola, Erin fez amizade com John Corrin, que era 1 ano mais velho que ela. E quando Erin fez 16 anos e John tinha 17, ele foi até os pais dela e pediu permissão para namorar oficialmente a filha deles. Eles deram sua permissão e a mãe de Erin chegou a dizer que John era um verdadeiro cavalheiro. E em novembro de 2012, eles finalmente se casaram. Em setembro de 2013, o casal se mudou para a Califórnia, para a base do Corpo de Fuzileiros Navais 29 Palms, já que o John era um fuzileiro naval. É claro que no começo foi muito difícil para eles se adaptarem. Longe de seus pais, amigos e familiares, eles iniciaram a sua vida de casados. No dormitório do exército, Erin e John fizeram amizade com outros 2 jovens casais, Connor e Aislinn Malat, que tinham um filho chamado Brian e moravam no andar de baixo, e Chris e Nicole Lee, que tinham uma filha chamada Liberty e moravam num apartamento ao lado do deles. As mulheres costumavam passar tempo juntas enquanto seus maridos estavam ocupados no trabalho, e às vezes a Erin tomava conta da pequena Liberty, filha do casal Lee. Infelizmente, no início de 2014, a Erin acabou sofrendo um aborto espontâneo, e é claro que ela ficou muito triste com isso, mas o seu marido não tinha muito tempo para ajudar a esposa a lidar com aquela situação, já que ele estava muito ocupado com o trabalho, então ela teve que lidar com tudo praticamente sozinha. E ela encontrou consolo no White Rock Horse Ranch, que era um local que resgatava cavalos. Eu posso ter pronunciado a palavra um pouco errada, mas ela vai estar aparecendo na tela no momento da minha pronúncia. Foi descoberto que a Erin conseguia acalmar os cavalos, que não deixavam ninguém se aproximar deles. Ela tinha muitos amigos no local e a Nicole Lee, vizinha e amiga dela, também ajudava lá como voluntária. Tudo seguia normal até que em abril de 2014, Erin percebeu que estava grávida novamente. Ela e John estavam muito felizes e sorriam à toa. No entanto, essa felicidade deles seria destruída muito em breve. A mãe de Erin, Laura Haviland, estava planejando visitar o casal, e Erin queria mostrar a ela não apenas o cotidiano deles, mas também os lugares mais bonitos da região. É por isso que ela planejou ir com antecedência ao Parque Nacional Joshua Tree, para procurar rotas bonitas e interessantes para caminhar com sua mãe. Então, no dia 28 de junho de 2014, às 7 horas e 30 minutos da manhã, Erin deu um beijo de despedida no marido e foi dirigindo até o Parque Nacional. E John voltou a dormir. Erin não retornou à noite e seu marido esperou até a manhã de 29 de junho para chamar a polícia. Já na manhã, ele registrou um boletim de ocorrência do desaparecimento de sua esposa e ligou para os pais dela para avisar o que havia acontecido. O marido e os pais da Erin estavam muito preocupados com o que poderia ter acontecido com ela, já que o Parque Nacional era muito grande, ela poderia ter se perdido. No entanto, como ele só denunciou o desaparecimento da esposa praticamente 24 horas após ela ter desaparecido, as autoridades inicialmente desconfiaram que ele poderia estar envolvido no desaparecimento dela.
Devido a isso, o John foi interrogado e testado no polígrafo, que eu já falei várias e várias vezes e vou repetir quantas vezes for necessário. O polígrafo é praticamente inútil, mas ele foi testado no tal do detector de mentiras e passou no teste, então ele não foi mais considerado um suspeito. A polícia iniciou uma busca pela Erin no Parque Nacional. A jovem foi procurada pela polícia, militares, voluntários e equipes de resgate. Eles usaram cães farejadores e helicópteros. Afinal, a jovem não conseguiria sobreviver sem água e comida em um parque tão grande. Além disso, haviam mais de 300 minas abandonadas dentro do parque, por isso especialistas em cavernas se juntaram à busca. O carro da Erin foi encontrado a cerca de 40 quilômetros a leste da base militar, mas ele estava muito distante do Parque Nacional, então era praticamente impossível ela ter deixado o veículo lá por conta própria e ter ido até o parque sozinha. E para aumentar as suspeitas das autoridades, vestígios de outro veículo foram encontrados nas proximidades. Então, tudo dava a entender que a Erin saiu do carro dela e entrou em outro carro. A polícia interrogou parentes e amigos da Erin, tentando descobrir para onde exatamente ela foi naquele dia. E a mãe dela, a Laura, deu o nome de uma de suas melhores amigas, a Jéssica. E para a surpresa da Laura e de todos, a Jéssica disse que naquele dia, o dia 28 de junho, ela havia ido até o Parque Nacional para um encontro especial. A mãe da Erin nem sequer imaginava que sua filha, que ela pensava ser uma mulher honrada, que era muito devota ao marido, estava na verdade metendo um par de chifres na cabeça dele. Ela estava o traindo não com qualquer um, mas sim com um amigo próximo deles. E isso foi revelado por uma vizinha, que era amiga deles também, a Aislinn Malak. Ela disse que viu a Erin se beijando com o Chris Lee. Como os três casais, os Malak, os Corwin e também os Lee, eram muito próximos, a Aislinn falou sobre o que estava acontecendo para o John na frente de todo mundo. E o John na hora ficou extremamente revoltado e disse que o Chris deveria deixar a sua esposa em paz. Então todos tinham certeza de que aquele relacionamento entre os dois iria acabar ali. Mas não foi isso que aconteceu. Chris era um dos fuzileiros navais da mesma base militar que o John estava. Como mencionado anteriormente, a família Lee morava ao lado da família Corwin. Chris, sua esposa Nicole e sua filha de 6 anos, a Liberty, da qual a Erin cuidava às vezes. A polícia foi até a casa do Chris para perguntar se ele sabia onde Erin estava, e o homem respondeu que não a conhecia bem. E naquele dia, ele não a viu, porque foi caçar coiotes em um canyon, perto da Gold Crown Road. A polícia levou o Chris para a delegacia para prestar esclarecimentos e durante seu interrogatório, ele finalmente admitiu que conhecia muito bem a Erin Corwin, mas afirmou que o romance deles nunca foi além dos beijos e alegou que não sabia onde ela estava. Então, após isso, a polícia liberou o Chris Lee sem nenhuma acusação. A busca pela Erin continuou, mas as autoridades e os voluntários já estavam sem nenhuma esperança de encontrá-la, até que no dia 16 de agosto de 2014, em uma das minas da região, a Erin finalmente foi encontrada, mas infelizmente ela já estava sem vida. A mina onde ela estava chamou a atenção do especialista quando ele percebeu que um cheiro forte estava vindo dela. A polícia encontrou um pneu, um tanque de propano, uma lanterna caseira e uma garrafa de Sprite perto da Erin, e os especialistas confirmaram que de fato alguém ceifou sua vida, mas não foi possível determinar se naquele momento em que teve sua vida ceifada, a Erin estava de fato grávida ou não. Quando os itens encontrados perto dela foram testados, correspondências de DNA foram encontradas. O DNA de Chris Lee estava na lanterna e o DNA dos dois estava na garrafa de Sprite. Naquela época, Chris Lee e sua família já haviam partido para o Alasca, pois seu serviço havia terminado. Foi lá que ele foi preso e acusado de homicídio de primeiro grau, do qual se declarou inocente.
A promotoria alegou que o Chris e a Erin estavam tendo um caso e a mulher descobriu que estava grávida. Ela ficou muito feliz com isso e contou para ele na esperança de que o Chris deixasse sua esposa para ficar com ela. Inclusive, a Erin teria dito à sua amiga que iria se casar com o Chris e se mudar para o Alasca, onde criariam a Liberty, porque ela amava muito mais o Chris do que o John. Por sua vez, o Chris não queria deixar sua esposa, e todos os seus problemas seriam resolvidos se simplesmente a Erin desaparecesse. Eu ia até deixar para comentar isso depois, mas eu acho que é mais pertinente comentar isso agora, então farei meu comentário. Se ela estava disposta a ir embora com o Chris, largar o marido de uma hora para outra, não quero mais, vou embora. Por que ela simplesmente não pediu o divórcio do John? Por que ela disse, John, não tá dando certo, tá entendendo? Essa coisa aqui não tá legal, quero ir embora, acabou, vida que segue. Mas não, ela continuou enganando o John, que acreditava que aquele caso que a esposa teve não passou apenas de um erro, que já tinha aceitado já que era corno e a vida que segue. Mas não, ela simplesmente continuou encontrando o Chris, engravidou dele, o coitado do John até achava que era pai do menino, mas não era. Planejava criar a filha do Chris junto com esse filho que eles iriam ter, mas simplesmente não pediu o divórcio. Eu acho isso muito absurdo. Se você não quer mais a pessoa, pede o divórcio e vida que segue, mano. O Chris teria feito inúmeras buscas na internet sobre a destruição de evidências após um crime, e quando seu carro foi revistado, um cordão encontrado nele correspondia ao encontrado no pescoço da Erin. Por isso, a promotoria considerou que o crime foi premeditado. Quanto àquele tanque de propano que foi encontrado na mina, a promotoria disse ao tribunal que o Chris pegou aquilo de um Aras, e outro fuzileiro viu o recipiente no carro dele na manhã de 28 de junho. A pergunta que ficava era, para que o Chris ia usar aquilo? E ele mesmo explicou. O homem disse a um amigo que seu objetivo era explodir a mina. Em seu julgamento, o Chris Lee repentinamente se declarou culpado de ter ceifado a vida da Erin, mas alegou que agiu por impulso. Ele disse ao tribunal que de fato teve um relacionamento com ela e o pneu e o cilindro acabaram na mina porque ele queria explodir tudo. No dia 28 de junho de 2014, Chris planejou ir caçar coiotes com um amigo, mas esse amigo não pôde ir, então ele chamou a Erin. Naquele dia, a Erin estava conversando com Chris e estava feliz porque eles iriam se mudar juntos para o Alasca, já que ela sonhava que iria ser a responsável por criar a filha do Chris e também o bebê que ela carregava em sua barriga. Então, supostamente, durante essa conversa, o Chris lembrou que sua esposa havia reclamado de algumas coisas relacionadas a Erin e a Liberty. Então ele perguntou se a mulher já havia machucado sua filha, e quando ela respondeu que sim, o homem surtou e ceifou sua vida. A defesa pediu ao júri que considerasse Chris inocente de homicídio de primeiro grau, porque o homem agiu no calor do momento. A promotoria disse ao tribunal que essa defesa era uma balela, uma vez que ninguém confirmou qualquer abuso de Erin contra a filha dele. Isso não foi denunciado à polícia e a menina não foi levada ao médico, e todos os amigos e conhecidos afirmaram unanimemente que a Erin era uma pessoa muito gentil e atenciosa. Por fim, o júri não acreditou nas palavras do Chris Lee e levaram apenas 15 minutos para considerá-lo culpado. Ele foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de solicitar a liberdade condicional. E após o veredito, a esposa dele, Nicole Lee, mudou-se com sua filha para outra cidade e mudou seu sobrenome. Atualmente, o seu paradeiro é desconhecido. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero imensamente que vocês tenham gostado da maneira como eu narrei a história. Se você gostou, eu peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e me siga no meu Instagram, o @chamalzinho. E é claro que eu peço também que comente a sua opinião, o que você achou desse caso. E eu quero dizer também que eu peço que vocês entendam que por mais que a vítima não era nenhuma santa, ela sim errou, ela traiu o marido, ela foi uma babaca ao extremo, mas isso não faz com que ela mereça o que aconteceu. O Chris em nenhum momento tinha o direito de ter feito o que ele fez. Porque se ela traiu o marido, ele também estava traindo sua esposa. Se ela engravidou, ele também teve atos com ela para que ela engravidasse. Então assim,
o erro de um não anula o erro do outro. O que o Chris fez não tem perdão e ele merece a pena que recebeu. Então é isso, pessoal. Se você quiser apoiar o canal financeiramente, temos várias opções, como Pix, seja membro, valeu demais, e Apoie-se. Vai de você escolher qual delas é a melhor. Por hoje é só, e eu te espero num próximo vídeo. Tchau!